Na aula de hoje eu vou te mostrar um método muito legal, muito interessante para você entender de uma vez por todas como se estrutura a dissertação argumentativa. Na aula passada você já viu o que é a dissertação argumentativa, já viu para que serve e agora a gente vai ver como que a gente estrutura essa dissertação argumentativa. Então fica por aí que são 3 passos importantes, 3 passos essenciais com os quais a gente vai conseguir fazer uma excelente redação. No final da aula você já vai se sentir diferente em relação a isso. Você vai começar a perceber que agora você sabe montar uma redação. E nas próximas aulas a gente vai começar a colocar isso em prática. Mas primeiro vamos estruturar essa dissertação argumentativa. Vamos lá! Boa noite, tudo bem? Eu vou até começar esclarecendo aqui, eu sempre vou cumprimentar você de acordo com a hora em que eu tô gravando. Então já é noite aqui, então vou cumprimentar você com boa noite. Se for de tarde ou de manhã que você estiver assistindo, me desculpe, um pouquinho de paciência, mas vamos lá, olha só. Se você viu o vídeo anterior, né, você já sabe que a grande maioria dos concursos, a maioria esmagadora dos concursos, pede que você faça uma dissertação argumentativa, certo? E você também sabe, se viu a aula anterior, se assistiu a aula anterior, sabe que essa dissertação argumentativa precisa de 2 coisas essenciais. Eu falei lá na aula passada, vamos lembrar. Você precisa de tese e precisa de argumentos, né, justificativas para essa tese. Então isso é o básico da sua redação. Agora, sabendo disso, você vai precisar estruturar essa redação. O que você precisa colocar em cada lugar, tá? Vamos prestar atenção no seguinte: a dissertação argumentativa, ela costuma ter uma característica que a gente chama de ortodoxa, tá? E o que significa dizer que a redação que a dissertação argumentativa do concurso é ortodoxa? Isso significa que ela não vai mudar em termos de estrutura, em termos de estruturação. O que a banca espera que você faça não vai mudar, tá? Então a banca quer que você coloque uma determinada coisa no começo, uma outra coisa no meio e uma coisa no final. E que coisas são essas? Estão aqui no quadro. Vamos olhar? E por falar em quadro, mais um esclarecimento. Vocês estão vendo aqui uma luzinha um pouco mais forte aqui atrás, nessa parte do quadro. Não é nenhum destaque, não quis destacar nenhuma parte específica, não. É porque eu tô com um equipamento de luz novo, tô testando ainda, adaptando essa iluminação ao estúdio aqui, que não é muito grande. Então a gente ainda tá acertando os detalhes e não tá com uma claridadezinha um pouquinho maior aqui, mas acho que não vai atrapalhar em nada. Vamos pro que interessa então. Olha aqui, galera. Eu tenho essa estrutura aqui, tá? A gente tem 3 momentos na redação e a gente tem que obedecer isso, porque, repito, a redação é ortodoxa, então você tem que obedecer a essa estruturação. E o que tem aqui? Primeiro, número 1, a gente vai começar a redação com a contextualização, tá? Se você lembrar, lá na aula passada a gente falou que a gente começa ali com a tese. Tá certo, a gente vai lá, ó, primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo eu vou ter a tese, tá certo? Só que antes da tese eu preciso apresentar o assunto, eu preciso contextualizar. E o que significa isso? Vamos entender aqui, raciocina comigo. Vamos dizer que amanhã ou depois você me encontre ali passando na rua, né, você me chama. Ô professor, tudo bem? Eu assisto seus vídeos lá, acho legal e tal. É bom encontrar o senhor aqui na rua que eu tava querendo falar um negócio pra você e não tava aguentando mais de ansiedade. Bom te encontrar. Aí eu vou ficar muito feliz de você ter vindo falar comigo e vou querer saber o que você tem pra me dizer. Aí você me diz assim: ô professor, eu
preciso dizer que eu sou extremamente contra. Eu não concordo, eu não gosto dessa ideia, eu sou radicalmente contra. O que eu vou responder para você? Olha, legal, acho bacana que você tenha essa capacidade de se posicionar em relação a alguma coisa, mas eu não faço ideia sobre o que você está falando. Qual foi o seu erro aí? Você não me apresentou o assunto. Você fez o quê? Você já começou com a tese, você esqueceu desse primeiro momento aqui. Então, meu amigo, minha amiga, você vai escrever a redação para a banca. Lembra que eu falei? Finge que a banca é alguém com quem você está conversando, com quem você está dialogando, apresentando, debatendo ideias. Lembra disso? Então você vai apresentar uma opinião para a banca, mas antes disso, você precisa falar para ela qual é o assunto. Finge, faça de conta que a banca não sabe qual é o tema da redação. E através da contextualização você vai mostrar para ela, tá certo? Então você vai começar, repito, lá no seu primeiro parágrafo, ó, tá aqui no cantinho, lá no seu primeiro parágrafo você vai começar apresentando o assunto. Então você escreve a contextualização e releia, tá? Depois que você lê a sua contextualização, você tem que pensar o seguinte: será que esse meu primeiro parágrafo, pode até já botar a tese, bota a contextualização e já coloca a tese. Aí você pensa o seguinte, depois de ler: será que qualquer pessoa que leia esse meu primeiro parágrafo vai conseguir saber qual é o tema do meu texto? Qual é o assunto que está sendo tratado aqui? Se a resposta for sim, a sua introdução está perfeita. Então você tem que imaginar que você levou o seu texto para uma pessoa desconhecida na rua e pede para ela ler aquele primeiro parágrafo. Se ela entendeu, se você percebe que a maneira que você escreveu, com a maneira que você escreveu, a pessoa consegue entender qual é o tema, pode ter certeza que a sua introdução está perfeita. Então a função da contextualização é apresentar o assunto. Isso é essencial, não pode deixar isso passar. É o primeiro passo da sua redação. Então, apresentou o assunto, agora sim você está apto a dar a sua opinião, a apresentar a tese. Tudo isso no primeiro parágrafo. Eu tô repetindo isso aqui porque não precisa, você não vai ultrapassar esse primeiro parágrafo, tá certo? Faz a contextualização ali, vai usar umas 3, 4 linhas no máximo e usa aí a frase final, a última frase do seu primeiro parágrafo para tese. Vamos dar umas 4 ou 5 linhas mais ou menos, tá bom? Tranquilo até aqui? Feito isso, você vai para o segundo parágrafo. Aí, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver nas próximas aulas como é que a gente faz isso aqui, a gente vai ver na prática como é que monta essa contextualização e a tese, e você vai perceber que ao terminar o primeiro parágrafo, a sua redação está pronta. Acabou o primeiro parágrafo, acabou a introdução, acabou a redação. Sua redação está feita e você vai entender por que nas próximas aulas. Tá? Você vai ver que a partir daí você pode correr para o abraço que já acabou a redação ali. Vamos para o segundo parágrafo então. É o momento dos argumentos. Tá? É o momento em que você vai, lembra da aula passada, justificar aquilo que foi dito na tese. Vai dizer por que você acha aquilo, por que você pensa daquela maneira. Tá bom? E você vai fazer isso no segundo e no terceiro parágrafos. Então isso significa que você vai usar 2 parágrafos para argumentar. Você vai fazer 2 parágrafos argumentativos. Tem gente que gosta de fazer 3. Pode também, mas eu não recomendo. Tá? Eu recomendo que você faça 2 parágrafos de desenvolvimento apenas. Também, quando a gente for falar especificamente do desenvolvimento, a gente vai ver por que eu aconselho a fazer somente 2 parágrafos argumentativos, tá certo? Então você vai começar o seu argumento no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, né, o primeiro parágrafo argumentativo, e vai terminar no terceiro parágrafo. Tá certo? Então é o momento em que você vai dizer os motivos que te levam a pensar
dessa maneira. Lembrando sempre que no primeiro parágrafo argumentativo você vai apresentar uma determinada ideia. Vai apresentar dados, estatísticas, etc. e tal. No segundo parágrafo argumentativo você vai apresentar uma ideia diferente. Tá? Não pode ser o mesmo argumento, não pode usar a mesma estratégia, utiliza uma estratégia diferente. A gente vai ver quais são as estratégias, calma. Você tem que usar uma estratégia diferente, mas sempre focando aqui, focando nisso, focando na tese. Então, tudo, absolutamente tudo que você escreve a partir do segundo parágrafo tem que estar relacionado à tese, tá? E é por isso que eu também aconselho que você deixe bem explícito, bem claro aqui qual é a sua tese, para você poder depois somente ir relacionando os parágrafos seguintes à sua tese, tá certo? E por último, aqui ó, no último parágrafo, tá? Você vai fazer a conclusão, você vai finalizar, aí é muito fácil. Muito fácil. Primeira coisa que você tem que fazer na conclusão. Tá vendo essa canetinha aqui? Olha o que ela faz, acompanha. Conclusão tá aqui, correto? Tá acompanhando? Olha isso aqui. O que isso significa? A primeira coisa que você faz na conclusão é retomar a tese. Primeiro passo é reforçar o que foi dito lá na tese. Por que isso? Olha só, você está conversando com a banca, tá certo? Você está debatendo com a banca. Aí você foi, apresentou um contexto, apresentou a tese, argumentou vários argumentos, você tem muito vocabulário, seu ponto de vista é muito bem embasado, então você já disse coisa pra caramba. Chegou lá no final, você vai fazer uma conclusão, né? Vai propor uma solução para o problema, dependendo do tipo de concurso, né? O Enem, por exemplo, você tem que fazer isso. Chega lá no final, a banca já não lembra mais, o seu corretor já não lembra mais o que você disse lá em cima. Então, como que ele vai avaliar a sua conclusão se ele não sabe, ele esqueceu, né? Vamos dizer assim, qual foi o seu ponto de vista lá em cima. Então, você vai dizer para ele aqui no último parágrafo assim: banca, lembra que eu falei lá em cima que eu sou contra ou que eu sou a favor de tal coisa? Então, é possível concluir que... Aí você retoma lá a sua tese. Vamos para o segundo quadro. Tá aqui só explicando o que é cada ponto. Ó, no primeiro parágrafo, a apresentação do tema, que é a contextualização, tá olhando aí? E a opinião, que é a tese. A partir do segundo parágrafo, comprovação da tese ou o embasamento. E por último, no último parágrafo, o desfecho. Essa é a estrutura, tá? Agora, galera, para a gente fechar com chave de ouro, vamos para mais um método aqui que é muito interessante, tá? Que vai te ajudar muito a lembrar dessa estrutura, tá? Um método muito bom para você conseguir organizar bem a sua redação. Para você entender esse método, tem que lembrar sempre: diálogo, você está dialogando, você está conversando com a banca. Então, a banca quer saber de você, vamos pensar assim, né? Você vai escrever sua redação, tem lá um tema, então a banca quer saber de você isso aqui, a banca vai te fazer perguntas e a banca vai te perguntar o quê? A primeira pergunta que a banca vai fazer é isso: o que você acha dessa questão, nobre candidato? E você responde com a tese. Você disse o que você acha, a banca vai continuar te perguntando. Agora a pergunta que a banca vai fazer é: por quê? Por que você acha isso que você disse lá em cima? E aí você vem com os argumentos, vai justificar, dizer por quê. Lembra da aula dos porquês? Aqui, ó, separado, com acento, lembra disso? Dá uma olhadinha lá no vídeo, nos vídeos anteriores. E, por último, para fechar, a banca quer saber o seguinte, aí vai depender do concurso. Enem, por exemplo, a banca vai te perguntar isso aqui. Como? Então, galera,
lembra dessas 3 perguntinhas. A banca te pergunta: o que você acha? Você responde com a tese, a sua opinião. Depois ela vai perguntar: por que você acha isso? Você justifica com os argumentos. Aí ela vai te perguntar, dependendo do concurso: como podemos então resolver essa questão? Como resolver isso? Aí você apresenta as propostas de intervenção. Claro que no final, na conclusão, existem outras maneiras de fazer. A gente vai ver tudo isso na prática, a gente vai ver com textos de verdade, tá? A gente não vai ficar só aqui mostrando, estruturando, a gente vai ver como se produz, palavra por palavra, tá? Mas para isso, você tem que assistir às próximas aulas, tá bom? Então, um grande beijo, um abraço, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e, muito importante, como sempre digo, se inscrever no canal. E se quiser, pode até clicar naquele sininho que tem ali. Aquele sininho, se você não sabe, é para você receber uma notificação sempre que tiver aula nova. Para você não ficar perdido, surgiu uma aula nova lá aqui no canal, aqui no YouTube, você vai ser avisado disso. Então você tem que clicar lá no sininho, tá bom? Ó, vou deixar essa aula aqui lá no Instagram, como sempre eu coloco, tá lá nos destaques do Instagram, o quadro da aula, você vai ter que ir lá para poder pegar, mas eu vou até ajudar você um pouco mais, eu vou dar um espacinho aqui para você printar a tela, se você quiser, tá? Tira print aí da tela que você vai ter o quadro numa foto só, tá bom? Então, te espero aqui na próxima aula. Tchau!